Estamos de volta. Estou aqui com a Simone Terra e a gente segue o nosso bate-papo falando sobre NRF e o varejo europeu. Simone, chegamos naquele momento aqui, a nossa audiência vai ser maior que vale tudo. Mais do que saber quem matou Odete Roitman, nós vamos agora descobrir quais foram as tendências e o que você viu na prática. A gente já bateu um papo nos outros episódios e uma das coisas que até muito me interessa é essa coisa do que foi dito lá sobre atendimento humanizado, né? Então, depois de ver muita inovação tecnológica, o que foi dito lá sobre esse atendimento humanizado e a importância desse atendimento no ponto de venda? Então, o equilíbrio, Márcio, voltando àquela coisa que você falou, como é que a gente vai equilibrar a tecnologia com atendimento? Essa é uma missão, é muito importante que as marcas consigam mostrar que elas estão hiperantenadas na tecnologia, inclusive no desenvolvimento de produtos. Mas como eles todos entenderam, uma outra coisa fundamental é o papel do serviço. Então, a gente está vendo cada vez mais o varejo se apropriar do serviço para oferecer soluções. Isso tem tudo a ver com atendimento humanizado. A gente vê, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Lancôme. A Lancôme está com uma loja incrível lá no Champs-Élysées, uma loja para mostrar a experiência, uma marca que tem a missão de rejuvenescer a sua imagem, porque, né, ela precisa impactar não mais só as mulheres acima de 60, mas todas. Ela vai lá e faz uma loja onde ela mostra vários equipamentos de tecnologia, ela mostra essa experiência de tudo que ela está desenvolvendo para a beleza e para o autocuidado. Ela oferece serviço dentro dessa loja, mas ela, ao mesmo tempo, quer criar uma experiência tão bacana que ela tem um bar com atendimento, ela tem uma patisserie em formato de rosa, ela tem um restaurante mesmo na frente da loja dela. Então, assim, esse atendimento, você entra, a pessoa vem na hora perguntar que tipo de produto, pede para analisar a sua pele, analisar o seu cabelo. Então, a gente está falando o quê? É um atendimento cada vez mais técnico. Então, isso é uma coisa importante. Mas a gente vai ver isso também, por exemplo, na FENAC, a gente vai ver isso na Normal, naquele menino que eu te falei lá da camiseta, por favor, pergunte, eu não mordo, pode me abordar. A gente vai ver a Action, que eu já falei, né, tantas vezes, porque eu realmente fiquei muito fã. Quando ela deu a palestra, e ela disse que, depois de tudo, mostrou o processo do volume de compra, do mix de inovação, da cadeia logística, do IA, que faz pesquisa de preço e vê sortimento por loja. Ela foi mostrando toda a operação dela. Ela virou e falou assim: agora, nada disso aconteceria sem nossos colaboradores. E eles são a mola mestra de tudo isso. E quando ela falou isso, eu, de noite, fui jantar com uns amigos franceses e eles viraram na hora e falaram assim: ah, mas eu não acredito, esse tipo de loja que vende barato está explorando o pessoal da loja, não existe essa possibilidade. Eu nem compro nessa loja. Aí, era um pessoal mais classe alta e tal, eu fui na loja, né, porque você me conhece, eu não ia na loja conversar com o povo da loja. Lógico. E aí, quando eu fui conversar com o povo da loja, eu peguei uma mulher mais velha, que ela falou: "Ah, eu gosto muito de trabalhar aqui". Aí eu falei assim: "Mas o que que faz você se manter aqui ou ali do lado que tinha um Carrefour do lado, ou no Carrefour? Qual a diferença?". Ela virou e falou assim: "Olha, o 13º e o 14º salário, para mim é importante. Então é uma empresa que, se no ano a gente bater meta, a gente vai ganhar um salário a mais, e claro que isso é importante para ela". Eu falei: "Tá, e mais o quê? Como é que essa rede funciona?". Ela olhou para mim e falou assim: "Eu vou chamar a minha amiga que tem 21 anos, ela vai te contar tudo". Por quê? Porque era uma menina, ela sabia que ela estava chamando para falar comigo, apaixonada pela empresa, apaixonada. Então vem aquela menina com um negocinho de controle de estoque na mão, um eletrônico, e começa a me contar e falar assim: "Não, aqui é incrível, 21 anos, entenderam, geração Z?".
Como se fala com geração Z, porque eu acho que é isso que a gente tem que entender. Ela virou e falou: sabe o que que é? Toda manhã eles se reúnem com a gente. Então, no turno da manhã e no turno da tarde, eles fazem uma live com a gente, eles falam qual que é a missão da gente daquele dia. Eu tenho um gerente que me faz uma avaliação qualitativa do meu trabalho, me faz 4 perguntas: como é que eu quero me desenvolver, o que que eu posso melhorar, para onde eu quero chegar, o que que eu acho que eu ainda estou com gap, que eu preciso me esforçar. Então, gente, é pegar um gerente para ouvir uma pessoa. E outra coisa, todas as ideias que ela estava encantada com isso, a gente pode dar ideias. Aí, gente, eu estava conversando com um varejista outro dia que falou assim: ah, não adianta, esse pessoal não quer nada, não está engajado, não sei o quê. Falei: vem cá, você deixa os seus colaboradores darem ideias? Você deixa os seus colaboradores participar? Ah, eles acham que eles sabem tudo. Falei assim: olha, às vezes eles sabem coisas bem interessantes para trazer, mas é preciso abrir a escuta. Sim. Então, essa lição foi muito bacana. Ela falou: esse ano a gente subiu 3.500 pessoas. Então, essa visão realmente para esse funcionário que está trabalhando, porque eu vou te falar, a loja da Action é uma loucura, tá? Lotada, caótica do ponto de vista de execução, porque muita gente, todo mundo corre, pega tudo e aquela coisa Essa história de que mix vai acabar diário. desse mix e tal. Então, assim, ele e os caras lá, sabe, animados, te dando informação, montando, pegando, carregando produto para dentro da loja o tempo inteiro. É uma reposição sem fim. Então, realmente, você tem que estar muito afim de estar lá nesse lugar e acreditar muito nas possibilidades lá dentro para você ficar, senão você vai embora. E dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, né, Simone, a gente está encarando, você falou num outro bloco sobre um turnover francês de 60%. A gente vive um momento no Brasil, né, o último dado que a gente tem sobre a questão do desemprego no país é o menor índice histórico. Junta-se isso, né, que esse é o dado oficial, carteira assinada, etc. A gente tem um novo movimento que é Uber, 99, iFood e etc., que são esses trabalhos que são é, informais. Então, a hora que você faz a correlação desses dois itens, de fato, uma mão de obra muito escassa, né? E aí fica uma reflexão nossa. Você falou muito desse engajamento, de dar oportunidade, de ouvir, mas tem uma parte que é estrutural, né? Um salário adequado, uma jornada de trabalho adequada, benefícios adequados, né? Então, dentro do nosso business, por exemplo, é muito comum você, quando você fala em piso de categoria, falar: o cara ganha R$ 1.699. Aí, por outro lado, a agência vai lá e ainda desconta do cara VT, VR. A hora que vê o salário líquido do cara, fala: cara, vou pegar uma bicicleta e vou sair entregando iFood aí, que não vou ter chefe, não vou ter que amar empresa alguma, não vou ter que atender nenhum cliente mal-humorado, né? Então é um desafio, né? E você viu alguma coisa nesse sentido sobre o que o varejo ou até mesmo a indústria com seus representantes tem feito do ponto de vista estrutural, para reter esses talentos? Olha, uma coisa que eu achei muito curiosa e interessante foi o CEO da Sephora que virou e falou assim: nós estamos estudando a implementação da jornada 5x2, porque a gente tem que entregar alguma vantagem para essas pessoas estarem na loja. Então, como você falou, é exatamente isso. Como é que a gente vai querer que o nosso shopper tenha uma experiência com a nossa marca por alguém que tá ganhando R$ 1.500 por mês e que, entendeu, tá difícil de chegar no trabalho, de voltar do trabalho, de comer. Primeiro, assim, é o que você falou, não vai ter mais quem aceite esse tipo de trabalho, porque vai virar Uber, vai virar qualquer coisa, mas não vai querer mais trabalhar. Então, realmente, eu tenho muita pena dentro da visão que eu acho muito empobrecida, porque, gente, olha só, o que que faz a venda? É o sellout. O produto precisa sair na ponta. Essa é a coisa mais importante. O que que faz o produto sair na ponta? Primeira coisa, ele tem que ser vendido, ele tem que estar positivado dentro do ponto de venda.
Segundo, ele tem que estar atrativo, visível no campo, né, no melhor campo de visão, porque se ele estiver escondido no chão, atrás da pilastra, no estoque, não vai vender. Ele tem que estar com o preço correto, ele tem que estar com posicionamento de preço correto, mas é só isso? Não, não, ele não pode estar numa comparação negativa para a marca. Só gente humana consegue olhar isso. Falar, esse produto aqui do lado desse tá super ruim para o posicionamento de preço do produto, ou até da categoria, se o varejo não tomar cuidado com isso. Depois, se eu não conheço o produto, se tem alguém que me apresenta o produto, que me faz cheirar, que me faz provar, que me diz os benefícios que esse produto tem, assim como o material merchandising, isso é fundamental. Então, assim, como é que a gente vai cuidar disso se a gente não cuida de quem organiza, estrutura e faz isso? E se a gente não tem nenhum olhar para o promotor, isso eu tenho ouvido muito, Márcio, que eu participo de alguns fóruns, ou às vezes eu falo alguma coisa para os promotores e vem o pessoal muito triste dizer assim: Simone, nossa profissão não tem valor, as pessoas não valorizam. E aí, quando a gente vê a guerra de uma indústria querendo preço, 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 botar o cara mais barato, você não vai ter alguém bom. Não existe essa possibilidade. Quanto mais com esse cenário, que o Brasil está de falta de mão de obra. Então, assim, a gente vai precisar entender que os maiores defensores da nossa marca e os maiores influenciadores da nossa marca são esses que estão dentro do ponto de venda. E influenciador, vou te dizer uma coisa que eu sei de estudo, tá? Um bom promotor, quando ele faz rota, ele não tá lá todo dia, Uhum. ele se relaciona com o chefe de seção de uma forma que o cara cuida da marca dele. Sim, ele estende, né, esse braço, né? Eles têm então e outra coisa, promotor da concorrência. Vai lá e cuida do espaço dele, de tão bacana que ele é, porque ele sabe estabelecer o quê? Relacionamento. Então, como é que a gente vai cuidar desse pessoal, que é quem cuida de nossa marca nas nossas principais lojas, porque a gente só tem dinheiro para estar nas principais lojas com promotores, eles têm que ser os melhores, eles têm que dar show nessas lojas. Então, a gente precisa, sobretudo, estar cuidando para que sejam realmente capacitados, engajados, motivados, que amem a sua marca. Outro dia, por acaso, eu fiz uma entrevista com uma promotora, porque eu vi ela trabalhando tão apaixonada. Eu falei, gente, ela era da Colgate, era uma Hum. senhora. Ela está há 20 anos na Colgate. E ela falando: "Eu sou treinada, eu sou, motivada", eles estão sempre me mostrando a método que é importante, a categoria, mudando, me apresentando um novo guia de execução, então ela se sente envolvida dentro do processo. Como é que a gente vai conseguir, sobretudo para coisas muito técnicas, um time desse, se eu não aproximo a minha marca dele, se eu não me aproximo dele, se eu não remunero adequadamente, se eu não treino? Acho que esse é o grande desafio, espero que a indústria consiga entender essa É. importância, né. São camadas, né, Simone, assim, porque, parte da base, né, essa parte de remuneração, de benefício, de plano de desenvolvimento, pa a qualquer tipo de engajamento, campanha de incentivo, porque é comum também a indústria e até o varejo querer compensar. Bom, já que eu tenho uma remuneração de piso, eu vou botar uma campanha de incentivo. Mas o cara tá tão necessitado, tá tão na base que ele não consegue nem assimilar essa campanha, ele também não tem engajamento ou informação para conseguir fazer virar o fator venda ou virar o merchandising. Porque é tão precarizado, né, então acho que é um ponto que para nós faz muito sentido, lá na Sua a gente tem um cuidado muito grande sempre que é possível discutir isso com os nossos clientes sobre, cara, como é que a gente vai cuidar da nossa gente? "Ah, não, vou fazer uma campanha de incentivo", não, vamos cuidar lá da base, vamos dar um salário digno para esse cara, que faça ele ficar, vamos pensar numa jornada, num roteiro que seja viável. Quantos promotores não chegam com 60, 70 lojas? Imagina você pegar e trabalhar isso de ônibus, então olhar com isso com atenção, né, e pensar nessa equipe não dá para reclamar de turnover ou de baixo engajamento quando você desenha um projeto com uma estrutura como essa, né. Muito legal que esse tema tenha sido bem abordado por lá, e agora a gente vai pular um pouco para outro tema, e eu vou trazer uma afirmação que a gente pesquisou também, né, que é a omnicanalidade e o papel do ponto de venda nessa omnicanalidade. Então, já visto que o shopper visita a loja, compra na internet, pesquisa na internet, compra na loja,
pesquisa na internet, retira só na loja. Um dos pontos que é uma preocupação de quem vende no e-commerce e tem ainda existe essa fricção. O e-commerce ou a loja física é bom, o e-commerce eu tenho muito mais informações, captura de dados. E uma afirmação que surgiu por lá, né, que o ponto de venda ele pode ser um hub de dados. Além de tudo, não só de informação, mas de comportamento, né? Então a gente fala, putz, eu tenho todas as informações quando eu estou no e-commerce. O que que esse cara compra, que ticket que ele paga, como ele paga, qual que é a bandeira do cartão, onde é que ele mora, porque eu vou entregar. Mas como é que ele se comporta comprando, né? Essa é uma pergunta que o e-commerce não responde e que o ponto de venda pode trazer muitos insights, né? Tem uma coisa muito legal que a gente conseguir integrar, eh, todo o processo de compra com a operação logística, com a execução, e aí eu consigo entender quem é o shopper, porque eu vou ter um shopper fidelizado por causa de um cartão, ou no caso deles nem é muito isso, mas por causa de algum benefício que alguma campanha, alguma coisa que eu vou fazer, eu vou cadastrar. Pra você ter uma ideia, o varejo francês, europeu de uma forma geral, ele está numa evolução tão grande que às vezes você paga para ter um cartão da loja, você paga. Não é para ter um cartão de pagamento, parcelamento igual aqui, porque eles não precisam disso. Você tem um cartão da loja, você paga, apesar de que dessa vez em Paris eu vi parcelamento no cartão, coisa que eu nunca tinha visto. Mas você paga para ter aquele cartão para ter benefícios. Então, essa pessoa quando faz o cartão e paga 10 € por ano, é uma coisa simbólica. Uhum. Mas vai ter o quê? Promoções exclusivas focadas naquele perfil. Então você cria um elo de cadastro nos clubes, que tem quase todo desses varejos, e aí você dá para ela promoções, eventos, você traz ela para experiências que é para ela, direcionada a ela. Isso é uma coisa que está acontecendo de uma tal maneira, por exemplo, Adidas dá ingresso para show de grátis. Então, o que que ela faz? Ela não está querendo falar com essa geração, ela vai lá e lança uma campanha que ela solta na mídia social dela, todo mundo está lá seguindo. Você quer ingresso para o show tal? Venha pegar na loja. E aí aquela garotada vai lá e quando ela vai pegar o ingresso, ela se cadastra. E aí, a partir desse momento, eu estou monitorando esse perfil. A Veja, que eu acabei conhecendo lá, ela deu uma palestra falando o seguinte: eles estão desenvolvendo, ainda, eu sei que ainda não está sendo aplicado no Brasil, mas eles estão desenvolvendo um conceito que é o seguinte: como a maioria do shopper deles vem de e-commerce, Uhum. porque eles não tinham loja física antes, Sim. eles sabem um pouco o que que esse perfil procura, se é um tênis de corrida, se é um tênis, sei lá, de basquete, se é um tênis para sair, o que que essas pessoas querem como estilo e valorização. Quando esse shopper entra na loja, então eles agora vão imediatamente cadastrar ele, fala assim: "Oi, você já está cadastrado e tal?". Eles vão olhar, o vendedor vai olhar o perfil e eles vão mostrar para o vendedor, para ele apresentar o produto que está adequado, o tipo de coisa que ele gosta. Então, assim, a gente precisa mesmo pensar, em integrar esse shopping, em oferecer coisas que são, a necessidade dele, mas o que eu vi nesse varejo obcecadamente fazendo é: como é que eu vou trazer ele para a loja? O tempo inteiro eu preciso trazer ele para a loja. E é dentro da loja que eu vou conseguir encantar. Então isso virou, por exemplo, você compra em qualquer uma das lojas, tem loja que dá desconto, se você comprar até 29 € e pegar na loja, você ganha um brinde. Várias, pet shop, de beleza, compra X euros e vem pegar aqui na loja. Aí você vai na loja e a loja está pronta para apresentar uma experiência. E Você, assim eu faço você viver isso. você mostrou um case de uma loja de pet que fechamento de mês, né, que é sempre difícil, ó. Todo dia 30 ou 31, se você vier com o seu pet, ele tem um presente, né, um É regalo aqui isso. para ele. Então, você acaba forçando essa visita. Mas eu acho que o mais importante, né, tem dois pontos desse trecho que você trouxe que me deixam um pouco receoso. O cadastro no Brasil, por exemplo, ele é meio banalizado, né? Todo mundo te pede dado, te pede cadastro, e no final do dia você está entregando uma informação preciosa e, na maior parte dos casos, você está recebendo uma ativação
ou não personalizada, ou não direcionada, ou uma informação abusiva, né? Que o cara, a partir do momento que ele pega o teu e-mail, ele começa a fazer um mau uso disso e te manda uma mensagem, compre, 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 e aí você se sente até aviltado, né? Essa é uma coisa. E a outra coisa é quando você é convidado para ir para essa loja e você tem um ambiente hostil. Eu estava esses dias fazendo mudando de casa e tudo mais, e tem uma uma loja da Madeira Madeira, uma loja nativamente de e-commerce, nasceu no e-commerce e abriu loja física recentemente. Falei, pô, legal, eu vou lá ver como é tudo de e-commerce, qual é a qualidade, como que funciona, quais são os produtos, dou uma olhada no mix e tal. Falei, pô, uma loja, né? E aí, para minha surpresa, na hora que eu chego lá, oi, tudo bem? Olha, eu sou fulano, eu trabalho aqui na Madeira Madeira, seja muito bem-vindo. Eu falei, e os produtos? Olha, os produtos estão aí, são esses, o preço aqui é o mesmo do e-commerce, o formato de pagamento é o mesmo, você não tem vantagem nenhuma de comprar aqui, não disse com essas palavras, mas então você fica à vontade e conhece os produtos. Eu falei, então, eu estava numa loja física e fui catapultado para o e-commerce, né, de novo, né? Então, para que se paga, né? Então, eu acho que o varejista da loja física, ele fala, cara, toda vez que eu trago alguém para a loja, é tapete vermelho, é uma atenção especial, é um entendimento sobre a necessidade. Então, acho que esses dois pontos, as duas ativações são muito legais, mas precisa ter um cuidado maior com isso, né? E aí tem um ponto que foi levantado lá também sobre essa omnicanalidade versus papel do ponto de venda, que é o digital pode vender, mas é o físico que faz o cliente voltar, né? E aí, o que você pensa disso? O que você viu? Ou experiências que você presenciou lá que são insubstituíveis, Simone? Olha, eu acho que assim, primeiro, todas essas lojas que eu falei, elas me criaram uma impressão. E aí, não são eu vou sair da loja de luxo, porque senão todo mundo fala: "Ah, mas imagina, Esses capazes. L'Occitane, Lancôme". Não, vamos falar do Lidl. Lidl é uma das redes que mais cresce de supermercado, um hard discount. Ele é um dos que mais cresce na Europa, ele é alemão, e ele faz uma coisa incrível, em cada país que ele entra, ele se adequa à cultura. Então ela é uma loja que, primeiro, todo mundo que trabalha lá dentro é super simpático e atencioso. A comunicação na loja é super bacana e dentro do que você busca. Então, se na França é muito importante que o produto seja francês, assim como na Inglaterra, os europeus são bem barristas, né, do produto que é dele. Então, todo o produto que é dele está lá marcado. Isso aqui é da origem daqui. Olha, eu trabalho com 500, não sei quantos produtores franceses de leite, de queijo, disso, daquilo. Eles vão trabalhando o percurso da compra. Para o francês é importante promoção, então eles colocam em vermelho, lá chamando atenção tudo que está em promoção. E olha só, o Lidl ele não fazia promoção, não é o foco dele é ser barato, mas ele agora faz promoção. Por quê? Porque o povo francês gosta da promoção. Então, assim, existe uma coisa muito legal que é esse varejo que vai se adequando à realidade. E, ao mesmo tempo, também provocando essa experiência. De fazer, por exemplo, você circular na loja e conhecer o mix inteiro, que é uma outra tendência que está acontecendo, muito antiga, que volta, né, à moda, que é fazer você passar por todos os pontos de contato dessa loja. Aqui no Brasil, quem trouxe isso, inclusive, foi a Etna, né? A Etna tinha um É. processo muito desse de você ter que passar pela loja inteira antes de sair, né? Isso, que era da IKEA, que foi Uhum, criado pela IKEA. Mas tinham redes canadenses antigas que faziam esse processo, né? uhum, E que era uma coisa que irritava muito o shopper, de um ponto de sim. vista, porque você é obrigado a rodar tudo para sair, mas eles agora fazem lojas pequenininhas e que a ideia, inclusive de material de construção, é te fazer passar, e aí eles puxam nichos dentro desse percurso. Então você entra no nicho que você quer, compra o que você quer, volta e vai entrar e vai sair, vai passar e vai ver tudo para não esquecer o que você pode precisar. Uhum. E isso é uma forma também interessante. Agora, eu acho assim que a omnicanalidade, o que a gente está vendo é um clique e colete, que é uma coisa que todos têm, e a compra é 2 horas, gente. É uma operação hiperintegrada. Então você pega, compra teu produto em 2 horas, você pega, e uma coisa muito legal que é o ponto, como eles são muito preocupados com a sustentabilidade, então você tem o ponto de coleta
Para não ficar um monte de moto, um monte de carro entregando coisas, eles vão lá, por exemplo, Leclerc, que é uma rede de varejo incrível que todo mundo tem que conhecer na França. A marca própria mais maravilhosa que eu conheço. Leclerc é inclusive um dos hipermercados que mais cresce. O Leclerc, ele tem dentro da cidade, nos bairros, um local onde você vai pegar sua compra. Então é perto da sua casa, você vai andando, você encomenda, você vai lá, você pega a sua compra e leva embora. E é uma forma também de porque eles têm muita proteção, os europeus, ao varejo tradicional. Então o que que acontece? Dentro da cidade não pode ter, grandes varejos acima de 1.000 metros, não tem. Então os hipermercados são na borda Periféricos. são periféricos. Uhum. Então eles fazem isso para você não precisar ir lá. Você encomenda a sua compra, ele vai entrega num lugar dentro da cidade, vem um caminhão só, deixa toda a compra lá, você vai lá e pega a sua compra. Então, a gente vê que essa operação acontece cada vez mais ajustada, mais rápida, mais simples, e eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem bastante para desenvolver no Brasil. A gente tem. Eu tenho visto muito um trabalho do Mercado Livre, da própria Amazon, com esses postos avançados, né? Então você vai É, ali, uma costureira agora, ela é um hub de entrega, uma isso. loja de salgados, uma loja de eletrônicos, né? Então, acho que esse conceito está começando a ampliar, até porque pela necessidade, né? Tem muitos lares no Brasil que são casas que às vezes o entregador chega lá, não tem ninguém para receber, então você começa a escolher. Então, Eu vivo isso tanto em Niterói, que eu moro um pouco afastada, quanto eu vivo isso em Nova Friburgo, onde também eu tenho casa. Agora, eu sempre gosto de lembrar, Márcio, as pessoas uma coisa: São Paulo é outro mundo sim. dentro desse país. Então, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver dentro dessa facilidade do shopper, que é isso. Eu tenho parceria com a farmácia de Nova Friburgo e Muri, que recebe as coisas para mim. Eu tenho que ficar me equacionando, entendeu? Na Fazendo casa da minha parcerias. comadre, fazendo parcerias para poder receber coisas. Então, acho que é isso. A gente precisa realmente cada vez mais estar criando. A Amazon tem isso nos Estados Unidos muito bem trabalhado, né? Ela vai lá e coloca um lugar que você tem a chave Os eletrônica, o lockers, né? Uhum. código dos locks. Acho que isso é uma coisa muito bacana para fazer. A gente já tratou isso em outros blocos, mas acho que agora nessa hora do falar sobre os cases, né? A tal da tecnologia oculta, né? Que é até aquela a tecnologia que não aparece, a tecnologia como meio e não como fim. Como que foi isso lá? E o que que você viu de case que foi muito interessante? Olha, eu acho que assim, primeiro, a tecnologia ela está vindo e a gente percebeu isso até no que está sendo proposto dentro da feira. O que é legal é que tem assim um monte de empresa, e inclusive vou recomendar, porque um monte de gente que fala português, inclusive, tá? É por causa de Portugal e porque sabem que brasileiros vão às feiras. Uhum. Então que assim, isso é uma coisa muito legal do Brasil. A gente está atrás de coisa interessante, então tinha esse movimento. Mas a gente vê cada vez mais essa operação. Por exemplo, eu vi um aparelho que você vira um aparelho não, desculpa, um aplicativo. Na verdade é um sistema, mas que você coloca no seu celular. E você vira o celular para um monte de caixa jogada. Eu acho até que eu botei isso, na minha rede, num story, posso até soltar de novo se alguém tiver interesse, aonde você vira o seu celular e ele rapidamente diz para você todas as caixas de produtos que estão sendo colocadas ali no seu estoque. Então você imagina, chega um carregamento, chega atrás do seu ponto de venda, bota aquele monte de caixa lá, você precisa que alguém confira um a um. Não precisa mais. Agora você coloca aquelas caixas lá jogadas de toda forma, você vem com esse celular, passa ali, rapidamente você faz a leitura de tudo que está entrando. Legal. Isso gente, o que você ganha de tempo numa É. operação dessa. Você pega o atacarejo hoje sofre muito, né, com esses estoques gigantes, um volume gigantesco de produto, Gigantesco. espaço no aéreo, onde que tá. É todo, é o grande varejo e o pequeno também, que quase não tem funcionário. E que quando chega e entrega mercadoria, o cara tá lá na frente, o outro é caixa, o outro não pode deixar de atender, de arrumar o produto, e ele tem que estar lá atrás. Então, assim, são soluções que eles estão cada vez mais trazendo para
que essa tecnologia apoie o processo de operação. Uhum. Hoje eu não consigo mais entender uma cadeia de operação logística de supply, assim como todo um processo de distribuição, de rota e justo até exposição, que não tenha mais esse apoio de IA e que não tenha mais esse apoio dessas ferramentas que são muito rápidas, ágeis e que mostram que esse varejo que expande, porque olha só, mas a gente tem um desafio. As cidades ficam cada vez maiores, com um trânsito inviável. Sei Mas bem assim, disso. é inviável a um ponto que assim, eu não aguento, gente, mais morar em São Paulo. Não aguento. Eu não aguento mais morar no Rio e em Niterói. Também não aguento. Niterói é pior que o Rio. Porque o trânsito não anda. Ontem eu fiquei 1 hora para fazer 7 quilômetros em São Paulo. A gente tá brincando, né? Sim. Então é o seguinte, a gente precisa criar soluções para a vida das pessoas, porque a gente precisa ser feliz. Isso é a coisa mais importante da vida. Sim. Então, não só a gente conseguir fazer o que possível em casa de trabalho para facilitar essa operação toda, quanto a gente conseguir entregar para o shopper coisas rápidas que acontecem de forma fácil, fluida. Então, você precisa de equipe com multifunção, que ela consegue ser caixa, que ela consegue atender, que ela consegue, porque você consegue operar em vários locais. Você precisa capacitar suas equipes para que elas consigam lidar e falar de uma série de categorias, de uma série de produtos. Então, assim, a gente precisa qualificar o nosso, sabe, toda a esfera da nossa base, que foi o que o CEO da Best Buy falou. Falou, não adianta nada eu ter todas essas ferramentas se eu não tiver uma equipe que entenda a importância de uma operação logística, que valorize o trabalho que ela faz, que tenha chance de crescer e se desenvolver dentro da sua operação. No final do dia é gente fazendo coisa pra gente, né? Então, o consumidor é gente, o vendedor é gente, o balconista é gente e assim vai. Agora, Simone, de tudo, e eu vi muito do seu material, teve muita coisa interessante, mas o que me chamou a atenção de verdade, e é o nosso último ponto aqui sobre as tendências que a gente escolheu, foram várias, né? Mas a gente aqui da Sul escolheu algumas. Esta parte da comunicação e a pedagogia de consumo, né? Como é que as lojas têm um trabalho de merchandising simples, mas com muita informação, né? A sensação que você tá num site físico, né? É. Bom, eu diria que assim, não acho que é simples, tá? Eu acho que ele é complexo no sentido de que as redes têm muitas lojas e elas têm que colocar essa operação para acontecer rápido ao mesmo tempo, num varejo que é protagonista, que muda fachada, que muda sinalética, que muda comunicação, que comunica dentro do ponto de venda o tempo inteiro. Então a gente tem, por exemplo, Carrefour, ele vai mudar mais ou menos a ambientação dele todo ano. Todo ano que eu vou na França mudou já um monte de coisa. Uhum. Então, assim, quando o marketing decide, por exemplo, Carrefour está fazendo um trabalho muito bacana agora, na França já tem alguns anos e cada vez está mais forte, dizendo o seguinte: eu cuido da sua saúde. Produto que tem um alto índice de ingredientes que não é saudável não entra mais na minha loja. Você tem noção? É Difícil, seríssimo, hein? né? Difícil. Mas ele faz isso por quê? Porque o shopper francês, que é altamente informado, não quer mais comer o que não faz bem. E ao contrário, o que eles criticam é que isso está disponível. Então, ontem, não sei se você viu, é uma Chips dizendo que vai rever como que ela está fazendo o salgadinho. Doritos, O né? Doritos. Uhum. Esse movimento vai acontecer cada vez mais forte. As pessoas estão diminuindo o consumo de refrigerante. Então, quando um varejo vai lá e fala assim, olha, eu me aproprio, eu estou tirando 100 substâncias que são controversas. Você fala isso em francês, em português, que são prejudiciais. Vou Isso. Aham. traduzir assim que é mais simples. E isso é uma coisa linda. E ela vai lá colocando em cada geladeira, em cada armário, cada coisa. Daqui eu tirei X produtos, daqui tirei. Então, isso é um comprometimento. Como é que eu vou operar isso? Eu preciso de gente. Detalhe, na França não tem trade marketing, Uhum. porque existe um cargo que é francês, há muitos anos, há mais de 50, chamado merchandiser.
o gerente de merchandising. Isso é uma visão que, por isso que eu falo que a gente precisa ir para lá e entender. Os caras já fazem trade há muitos anos. Eu trabalhei lá para o cara que era o papa do varejo da inteligência merchandising. Então, os caras já estão ligadésimos nessa operação há muito tempo, acostumados a essa operação. Quando o Carrefour entendeu que ele não conseguia vir para dentro da cidade por causa de tamanho, ele vem com um pequeno Carrefour. Uhum. O Monop do Monoprix. Então, os caras fizeram uma operação logística. Tem uma rede chamada Intermarché, que ela vai pelo Rio Sena. Ela chega no Sena, lá num cais do Sena que tem lá específico, para distribuir para as pequenas lojas de dentro de Paris. Então, essa operação, a gente precisa de muito apoio, de muita inteligência e muito treinamento. E aí vem as metodologias que chegam e trazem informação por celular para todo mundo, atenção, treinamento rápido, aí tem pontuação de treinamento, tem incentivo de quem faz todos os treinamentos. Então, a gente precisa criar jogos, a gente precisa criar cada vez mais interação e inovação nessa área de, primeiro, com pessoas e depois criar processos que entregam rapidamente material, merchandising, aplicação, avaliação, mensuração, porque não dá mais para a gente ser um varejo e achar que a indústria vai tocar. Porque, primeiro, não é toda a indústria que tem dinheiro. Sim. E, segundo, a loja é nossa. A gente precisa se apropriar disso. Defender esse propósito, né? Agora, voltando um pouco ainda à pedagogia de consumo, a gente viu muito essa pedagogia de consumo suportando o gerenciamento de categoria, né? Separando itens, né? Ontem a gente bateu um papo sobre o Muita mercado categoria. pet, mostrando como que faz o uso dos produtos, né? Vou falar de, por exemplo, brinquedo pet, né? Você chega na maioria das nossas lojas de varejo pet, está jogado aquele monte de brinquedo. Aí você vai numa Animalis. Por favor, vai na Animalis. É maravilhosa. Ela vai lá e separa os brinquedos que são inteligentes, brinquedos que são para morder, tirar a ansiedade, ajudar a limpar o dente. Brinquedo. Quando ela categoriza, aquilo que era só uma brincadeira, um presentinho que você vai levar para o seu animal, passa a ser uma utilidade. Ele passa a ter uma função interessante. E logo um valor, né? E logo um valor. Então você vai um dia falar, poxa, isso aqui eu vou levar porque isso aqui limpa dente, só isso aqui relaxa ele que fica sozinho dentro de casa. Ó, isso aqui gera aconchego, não sei o que, isso aqui desenvolve a inteligência, parará. Então você começa a ter função para isso. Deixa de ser um brinquedinho Cara, que você teria um ticket meio pré-setado para, opa, se isso vai trazer esse benefício... É isso. Eu só bebo, eu sempre falo esse exemplo, né? A gente só paga R$ 500 num vinho se a gente entende o que é um vinho de R$ 500. Isso é com qualquer coisa. Eu só posso fazer isso se eu aprendo a beber, se eu sei degustar. Uhum. E com qualquer categoria, eu só vou aumentar o meu ticket se eu compreendo a importância daquilo que está ali. E aí é que vem esse enorme protagonismo do varejo. E talvez, é caro? Não estou dizendo que não é, por favor. Mas eu faço o quê? Eu chamo todos os fabricantes, falo, galera, eu quero fazer isso aqui. Então eu vou dividir por participação, eu quero saber quem vem junto. Por exemplo. Talvez seja esse o grande caminho de tudo que a gente discutiu nesses 3 episódios, né? Sobre esse protagonismo do varejo, falar o que eu vou oferecer para o meu shopping, que propósito que eu tenho, que marca que eu tenho, que diferencial que eu vou entregar, quem é o meu cliente, né? Não são todos, eu não sou um varejo para todo mundo, eu tenho uma fatia desse mercado que eu quero atingir, e vale de tudo, né? Seja a gente falou de Everyday Low Price, a gente falou de posicionamento de marca, o Pão de Açúcar em algum momento no Brasil foi visto como uma marca super cara e acomodou. Então, de tudo que a gente conversou, esse protagonismo do varejo do tipo, esta loja é minha, é assim que eu apresento os meus produtos, é assim que eu atendo o meu cliente e é assim que eu faço varejo, né? Então, eu acho que você tem um recado que pelo menos bateu forte para mim dentro dessa jornada que a gente fez, já trabalhando nisso quase um mês, né, Simone, discutindo para fazer esse bate-papo aqui, é isso. Você tem um outro ponto de vista ou concordamos nisso?
Totalmente, eu concordo e acho que a gente precisa trazer cada vez mais a inteligência e o protagonismo para o varejo, para a gente não ficar. Primeiro, para o varejo conseguir o que ele deseja, que é ser uma mídia também, né? Sim. É ser um retail mídia, conseguir ser um investimento, motivo de investimento da indústria, ele precisa de mostrar o resultado, comprovar o ROI. Mostrar que funciona, mostrar quantos entram no meu ponto de venda, quantos circulam dentro de uma seção, quando faz um terminal de gôndola lá na frente do caixa, quanto vende, quando faz um terminal de gôndola lá no fundo da loja, quanto vende, mostrar quantas pessoas viram o meu digital signage. Então, assim, eu preciso de evoluir nessa inteligência para entregar e fazer parcerias cada vez mais sólidas. E aonde eu é quem decido a força das categorias que eu tenho, o que eu quero que seja feita, como vai ser feita, desenvolvo as parcerias que eu quero criar para fazer. Acho que essa é o Você nossa missão. você trouxe um tema crítico, né? Nosso tempo já tá para lá de estourado, mas não tem como a gente terminar sem falar disso. Retail media para o varejo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a indústria, quando vê esse tema, fala: bom, isso aí é o varejo querendo ganhar mais dinheiro. O varejo para a indústria, bom, essa aqui é uma maneira de eu promover os seus produtos, né? E quando você vai para a prática, a gente até discutiu já e trouxe esse case em tela, inclusive, de uma farmácia. Esses dias a gente estava na Aero Paulista, um cara pagou uma tela muito maior que essa aqui, umas 5 vezes maior pelo menos, para anunciar lá a Novalgina, né? Veio um bendito de um promotor e forrou o entorno de Tilenol, né? Então você fica, cara, de quem que é a culpa? Quem é que vai garantir que esse investimento, que foi caro, certamente foi feito com muita atenção, cara, não vai ser prejudicado por uma intervenção? E aí o varejo sendo o responsável para que isso não aconteça, né? Eu também vejo esse papel do varejo, como você disse, mostrando esse resultado. Eu vou provocar a primeira reflexão, que é o seguinte: quando eu tenho uma tela no meu ponto de venda, é só para vender espaço ou ela tem uma função para o shopper? Aonde essa tela é colocada? Porque é o seguinte, me desculpa, mas aquelas telas de centro de corredor central do Walmart, eu olhava para aquilo e ria, né? Eu falei: "Tá brincando, né?". Primeiro, o shopper não anda andando olhando para o alto, né. Naquele piso Então, escorregadio, não, então, hein? naquela loucura. Então, assim, aonde que tá essa tela, o que que ela tá comunicando, qual o benefício? Então, mais uma vez o varejo francês, Monoprix. Vai conhecer o Monoprix, vai ver onde ele coloca as telas, vai ver qual informação tá É isso. atrelada a, por exemplo, uma banana, que ninguém está pagando o anúncio daquela banana, mas ele vai lá e fala de posicionamento, começamos a falar disso hoje, né, no primeiro podcast, vai lá e vê a gente falando de posicionamento. Ele vai lá e dizer assim: "Aqui a banana, ela é reposta mais de 10 vezes ao dia, ela tá sempre fresca". Isso é posicionamento. Então, todo mundo que vai ao Monoprix sabe que vai pagar um pouquinho mais, mas a entrega do Monoprix, ele vai trabalhando isso na embalagem, no saco plástico. Ele vai contando isso em todo o percurso da compra. E detalhe, ganha dinheiro, porque sabe o separador de compra na frente de caixa? Ele vende espaço para L'Oréal, ele vende espaço para Coca-Cola. Então, assim, ele vende vários daqueles espaços, mas ele deu um sentido para a mídia dele. E o sentido não é só tirar dinheiro da Isso. indústria. Tem que dar retorno, É né? isso, o sentido é contar uma história. Quando você cria esse posicionamento que a gente tanto falou, né? Você vai trazer, inclusive, indústrias que querem fazer parte dessa história, né? É A hora que isso. você fala: cara, eu tenho uma super marca, eu crio uma base de clientes super especial, que gosta disso, disso. Tem produtos que sim vão pagar para estar, inclusive, na gôndola, né? É isso. Por exemplo, sustentável, orgânico, inovação, texto, tecnologia. As pessoas vão querer estar associadas com um varejo que está claro, que sabe o que apresenta, que está ligado à imagem dele. E é disso que a gente está falando. Se eu sou um produto ultra premium, onde eu tenho que estar? No Zona Sul, no Pão de Açúcar, no Bom Preço, entendeu? Eu vou escolher pontos de venda nos empórios que são reflexo da minha marca. Exato.
Mas esse ponto de venda tem que estar claro para todo mundo que ele é para isso. Agora, a gente tem em supermercado isso muito claro. E no resto? E no pet shop? E no material de construção? Como é que a gente está construindo isso? Porque a maioria do varejo francês, do varejo brasileiro está muito ligado à função. Ah, eu quero um home center, eu quero tudo, pegar tudo e trazer para casa, é aquela loja lá. Ah, eu quero uma coisa de solução rápida, eu vou no material de construção ali do lado. Eu quero. Tá, mas e além disso? Qual é o posicionamento do seu home center e do outro home center? O que que vai fazer com que eu que vou pegar o meu carro, escolha entre A e B? E é um pouco disso que a gente volta a falar aqui no final. O que que eu vendo? O que que eu quero? E não é mais uma história só de ganhar dinheiro, porque assim, eu vou falar a verdade, o dinheiro da indústria é finito. O cara lá do trade, ele tem que provar lá em cima para que que ele tá botando dinheiro naquilo, porque senão vai chegar a impactar no shopper. Então as coisas elas precisam acontecer quando a gente faz parceria, que seja ganha-ganha, bom para todo mundo, né? Olha, a gente podia falar de NRF Europa por várias e várias horas, mas a gente está chegando ao fim porque precisa encerrar. Simone, foi um prazer fazer esse projeto com você. Tá aqui faz um mês que a gente vem ensaiando, antes da sua ida, que a gente brifou, o que que a gente queria ver, o que que a gente queria pesquisar. Então, em nome da Soul toda, a gente agradece demais o teu tempo, a tua disponibilidade, especialmente a tua ousadia, o teu carisma. Eu acho que a nossa audiência está muito feliz com o que a gente entregou aqui. Então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Eu quero, de contrapartida, agradecer muito a vocês. Eu acho que a Soul é uma empresa que faz um trabalho incrível. E isso é bacana de ver, porque eu gosto de gente, eu sou do tipo que valoriza gente. Sempre fui. E eu sei que o quanto as pessoas fazem diferença na ponta. Então, para mim é uma honra poder estar fazendo esse projeto com vocês, esse trabalho. E eu espero que a gente ainda invente e faça muita coisa juntos. Eu adoro essa galera e sei que eles fazem a diferença. Obrigada, Márcio. Que assim seja. A gente fica por aqui. Obrigado por acompanhar todo esse trabalho com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.